Começando agora, Acervo Esportivo. Momentos que marcaram época do esporte brasileiro. Você acompanha aqui na Memory News. Olá pessoal, bem-vindos ao Acervo Esportivo. Vamos relembrar momentos que marcaram época do esporte brasileiro e também no mundo afora. Vamos relembrar momentos inesquecíveis. Confira os destaques de hoje. Falaremos sobre a história de um piloto que marcou época na história da Fórmula 1. Não por ganhar títulos, não por fazer conquistas, não por ser o melhor, mas pelo simples fato de, após ter realizado seu sonho na categoria, ter perdido a vida correndo em casa. Falaremos sobre a história de Garrincha, grande ídolo do futebol que marcou época, a história do Garrincha. E é claro, falaremos também sobre a história de Oscar Schmidt. O Acervo Esportivo está apenas começando e você é o nosso convidado. Vamos lá! O Acervo Esportivo começa falando sobre a história de um piloto que marcou época. Não pelo fato de ter conquistado títulos ou ganhado corridas, simplesmente nem sequer pontuou, mas pelo simples fato de ter, após realizar o seu sonho de correr na categoria, ele acabou perdendo a vida de forma trágica. Numa carreira sofrida para um piloto que entrava na Fórmula 1 já com uma idade avançada para os padrões da categoria. Vamos falar a história de John Schlesser, piloto francês que correria na Fórmula 1, estrearia na categoria de forma oficial em 1968 e que em sua estreia correndo em casa na França perdeu a vida a bordo de um protótipo da equipe Honda. Estamos começando o Acervo Esportivo. Os anos 60 foram muito deprimentes para o automobilismo francês. Não tanto em termos de equipes, pois em 1967 surgiu a Mátria, pelo menos a categoria máxima, e existiam nas categorias inferiores preparadores como Gordini, e era em relação a pilotos que se poderia falar em depressão. Depois da morte de Jean Berra em 1959 e da retirada de Maurice Trintignant em 1964, pouca coisa havia. Em 1967, acompanhando a entrada da Mátria, apareceu Jean-Pierre Beltoise, mas era ainda muito jovem e algo inexperiente. Assim sendo, outras esperanças estavam viradas para pilotos como Guy Ligier e o seu melhor amigo na marca Jo Schlesser. É dele que vou falar hoje, no dia que se comemoram 40 anos do acidente fatal do piloto francês. Joseph Schlesser nasceu em Lionville, em 18 de maio de 1928. Nos dias de hoje teria mais de 80 anos de vida. Mas cedo imigrou com os pais para a ilha de Madagascar. Em 1946, com 18 anos de idade, volta à França para estudar engenharia mecânica em Nancy e algum tempo depois foi trabalhar numa fábrica para aprender mais sobre o ofício. Com o tempo, começa a interessar-se pelo automobilismo e aos 24 anos, uma idade muito tardia, começa a correr no Rally Rouline, a bordo de um Gini Parhart. Pouco tempo depois, volta para Madagascar. Inicia durante um bom tempo uma série de viagens entre aquela ilha africana e a França, correndo quando estava de férias. Na Europa, tinha fama de rápido, mas era muito propenso a acidentes. Começou a correr num Triumph TR2, mas depois de um acidente com a Ferrari, caiu de uma ravina. Decide ser piloto profissional. Compra um Fórmula 3 do americano Harry Skell e corre nas pistas de seu país.
com alguns bons resultados, mas os acidentes não largaram. Em 1961, tem um acidente grave ao treinar-se para as 24 horas de Le Mans e fica fora de combate por alguns tempos. Em 1963, junta-se com compatriota, seu ex-jogador de rugby e homem de negócios bem-sucedido no setor de construção civil, e com ele começou a pilotar tarde em automóveis. O nome desse piloto era Guy Oliver, Guy Ligier. Em 1964, recebe o convite para correr nos Estados Unidos, em algo que se viria a se chamar mais tarde de NASCAR. Os resultados foram algo modestos, e no final do ano regressou à Europa. No ano seguinte foi correr na Fórmula 2, com alguns bons resultados e alguns acidentes, mas com quase 40 anos não desistia do sonho de ser piloto de Fórmula 1. Em 1966, aproveitando o fato dos pilotos de Fórmula 2 poderem participar do Grande Prêmio da Alemanha ao mesmo tempo que as da Fórmula 1, estreou com o Mattia, tornando-se a 10ª posição. No ano seguinte foi a mesma coisa, mas essa ocasião não terminou a corrida. Em 1968, Schlesser ia fazer 40 anos, mas era popular e não tinha desistido de correr na categoria máxima do automobilismo, o tempo inteiro. Quando a Honda lhe convidou para estrear o RA 302 em Rouen, num golpe publicitário para impulsionar as vendas da marca, o próprio Soichiro Honda, fundador da marca, estaria lá para assistir a corrida, e ele aceitou sem hesitar. Mas o convite era um presente envenenado. A Honda tinha dificuldades em desenvolver esta versão, muito pesada, muito lenta e muito instável. Para mais, o magnésio, além de ser leve, era inflamável. Em suma, era uma bomba com rodas e um volante. Nos treinos, Schlesser sofre com o carro, mas consegue, com um tempo de 7 segundos mais lento que o de Jack Hicks, que era o pole position, classificar o carro. No entanto, o francês estava confiante, pois conhecia bem a pista. Na corrida, Schlesser parte bem, conseguindo ganhar uma posição, mas foi sol de pouca duração, aliás. No início da terceira volta, quando o carro chega à zona de St. Spurs, perde o controle do carro e bate no barranco, causando imediatamente um incêndio. Quando os bombeiros conseguem apagar o fogo, 20 minutos depois, Schlesser, de 40 anos de idade, estava carbonizado e sem vida. Foi um acidente que chocou muitos. Na França, sua morte foi sentida. Por ser um piloto popular, a Honda, que tinha apostado nele para andar com seu novo carro, decidiu retirar-se das pistas como equipe no final da temporada, voltando apenas 15 anos depois, mas somente como fornecedora de motores. E quando seu melhor amigo, Guy Ligier, viu o que se passara com Schlesser, a 5 dias do seu 38º aniversário, decidiu que era a altura de abandonar a competição e passar para o lado de construtor. Em sua memória, todos os Ligier que conseguiu até os nossos dias são batizados de JS, as iniciais de Joe Schlesser. Hoje em dia, seu nome é também lembrado devido aos feitos de seu sobrinho, Jean-Louis Schlesser. Embora tenha feito grande parte da carreira nos todos-terrenos, mais especialmente no Paris-Dakar, onde venceu as 2 vezes, através dos bugs construídos à sua oficina, também teve participações na Fórmula 1. A mais famosa das quais quando se envolveu num acidente com Ayrton Senna, na última volta do Grande Prêmio da Itália, ao qual o piloto, que estava substituindo o inglês Nigel Mansell na Williams, perdeu o controle, não conseguiu frear quando abria a passagem para Ayrton Senna e se chocou com o piloto brasileiro, tirando o Ayrton da pista a 3 voltas do fim. Senna perdeu a corrida a favor das dobradinhas da Ferrari, com Berger e Michele Alboreto. Enfim, terminava a carreira de um piloto que sonhava em correr na Fórmula 1 e quando enfim conseguiu, perdeu a vida de forma trágica. O acidente acabou motivando o fechamento do circuito francês, que nunca mais teve eventos automobilísticos. Um detalhe importante no carro da Honda é que
O modelo RA302 foi testado por John Surtees, que era o primeiro piloto da equipe, mas Surtees não se convenceu com o modelo e decidiu correr com o carro do ano anterior, o RA301. Surtees nessa prova havia largado na 7ª posição e terminou a corrida na 2ª colocação. Depois disso, a Honda se retirou da Fórmula 1, 15 anos depois voltaria como fornecedora de motores de Williams e McLaren posteriormente, e só em 2006 voltaria a ter uma equipe própria na Fórmula 1, comprando a BAR. O Semi-Esportivo continua. Falaremos agora a história de um dos grandes jogadores que marcaram época, principalmente no início dos anos 80. Vamos à história de Garrincha, aqui no Acervo Esportivo. Manuel Francisco dos Santos, o Mané, Garrincha ou simplesmente Garrincha. Nasceu em 28 de outubro de 1933. Faleceria no Rio de Janeiro no dia 20 de janeiro de 1983. Foi um futebolista brasileiro que se notabilizou por seus dribles desconcertantes, apesar do fato de ter suas pernas tortas. É considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos e o mais célebre ponta-direita da história do futebol. No auge de sua carreira, passou a assinar Manuel dos Santos, em homenagem ao tio homônimo, que muito o ajudou. Garrincha também amplamente considerado como o maior driblador da história do futebol. Garrincha, o anjo das pernas tortas, foi um dos principais jogadores das conquistas da Copa do Mundo de 58 e principalmente da Copa do Mundo de 62, quando após a contusão de Pelé, se tornou a principal jogador do time brasileiro. Morreu em 1983, aos 49 anos, em decorrência do alcoolismo. Na Copa de 58, conta a história que, antes do jogo com a União Soviética, vencido pelo Brasil por 2-0, o treinador Vicente Feola fazia a sua preleção, incentivando os jogadores até que olhou para a ponta direita Garrincha, o anjo das pernas tortas, onde se prosseguiu o seguinte diálogo. Garrincha, é o seguinte, você pega a bola e dribla o primeiro back. Quando chegar ao segundo, você dribla também. Aí vai até a linha de fundo, cruza forte para trás, para o Vavá marcar o gol. Garrincha, calado, assustado com as instruções, falou, tudo bem, Feola, mas o senhor já combinou com os russos? De origem humilde, com 15 irmãos na família, Manuel dos Santos era natural de Pau Grande, em distrito de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Sua irmã, o Teoria apelidado de Garrincha, fazendo uma associação com pássaros de mesmo nome, muito comum na região. As pernas tortas. Uma das características marcantes que envolvem a figura de Garrincha relaciona-se a uma distrofia física, as pernas tortas. Sua perna direita, 6 centímetros mais curta que a esquerda, era flexionada para o lado esquerdo e as pernas esquerdas apresentavam o mesmo desenho. Ambas as pernas eram, pois, para o seu lado esquerdo. Garrincha era destro, afirma Rui Cássio em seu livro que já teria nascido assim. Mas há vários depoimentos no sentido de tal característica tenha sido daquela de uma poliomielite. Com 14 anos de idade, começou a jogar amadoramente no Esporte Clube Pau Grande e seu talento, já manifestado, despertou a atenção de Arati, um ex-jogador de Botafogo. Não se sabe com certeza quem o levou a fazer um teste no Botafogo, mas 2 minutos iniciais do primeiro treino, ele teria dado vários dribles em Nilton dos Santos, que já era um renomado jogador. Garrincha casou-se com Nair, namorada de infância, com quem teve 9 filhas. Suas filhas Teresa e Nadir já estão falecidas. Separou-se de Nair e foi casado com Elza Soares por 15 anos, em 1968 e 83. Os dois tiveram um filho, Manuel Garrincha dos Santos Júnior, que nasceu no dia 9 de julho de 1976 e faleceu no dia 11 de janeiro de 1986
morto aos 9 anos de idade num acidente automobilístico. Neném, o filho dele com Iraci, anterior ao casamento com Elsa, também morreu num acidente em Portugal, no dia 20 de janeiro de 1992, aos 28 anos. Garrincha também é pai de um filho sueco, Ulf Lindenberg, fruto de um relacionamento com uma sueca da cidade de Umeå, durante uma excursão de Botafogo à Europa em 1959. Por praticamente toda a sua carreira, 95% das partidas, Garrincha defendeu Botafogo no período de 1953 e 1965, além da seleção brasileira de 1957 a 1966. Já em fim de carreira, jogou alguns meses no Esporte Clube Corinthians Paulista, em 1966, no Clube de Regatas Flamengo, em 69, e no Olaria Atlético Clube. Porém, já estava longe de seu auge. Integrou o elenco do Vasco em um amistoso contra a seleção da cidade de Cordeiro, marcando gol nesta partida. Sua contratação não foi fechada pela equipe cruzmaltina, devido à sua má condição física, e foi devolvida ao Esporte Clube Corinthians Paulista, após o supracitado amistoso. Enquanto esteve no Corinthians, o Jornal da Tarde, em 26 de outubro de 66, assim o escreveu sobre Garrincha: Mané veio para ser a alegria do Corinthians. Não foi. É um homem triste que só vê a bola em treino no Parque São Jorge. Jogou 60 partidas pelo Brasil, entre 55 e 66. Em todos os seus jogos, participou de apenas uma derrota, de 3-1 para a Hungria, na Copa de 66, com Garrincha e Pelé jogando juntos. O Brasil nunca perdeu. Mesmo na seleção brasileira, Garrincha nunca abandonou sua forma irreverente de jogar. Voltava a driblar o jogador oponente no mesmo lance, ainda que desnecessariamente só pela brincadeira em si. Nos clubes, jogou 614 vezes, marcando 245 gols pelo Botafogo, e sua carreira profissional se prolongou de 1953 a 72. Participou de um amistoso jogando pela equipe gaúcha do Novo Hamburgo contra o Internacional. A partida foi realizada no estádio Beira-Rio. Ele vestiu a camisa 7 na noite de 9 de julho de 1969, no dia 2. O Internacional venceu o Novo Hamburgo por 3-1. Garrincha saiu de campo aos 15 minutos do segundo tempo, sendo muito aplaudido pelos torcedores gaúchos. Antes da partida, Garrincha fez um treino no estádio Santa Rosa, quando conheceu um pouco do clube e o grupo de jogadores. O último gol de Garrincha aconteceu no empate do Olaria Atlético Clube em 2-2 com o Comercial, dia 23 de março de 72, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Foi, inclusive, o único gol de Mané pelo Olaria. Garrincha faleceu aos 49 anos, em 20 de janeiro de 1983, vítima de uma cirrose hepática, tendo sido velado no caixão sobre a bandeira do Botafogo. Em seu epitáfio, lê-se que aqui já faz em paz aquele que foi a alegria do povo, Mané Garrincha. Conviveu com o excesso de ingestão de bebida alcoólica ao longo de sua vida, principalmente cachaça. O fato do seu gosto pela branquinha era tão conhecido que algumas marcas traziam seu nome. Em 2010, torcedores do Botafogo custearam uma estátua de 4,5 metros e cerca de 300 quilos, ao custo de R$56 mil, pagos aos artistas plásticos Edgar Dovivier. Essa estátua encontra-se hoje em frente ao Estádio Olímpico Newton Santos, onde o Botafogo manda seus jogos. Já em novembro de 2011, durante a Convenção Mundial do Futebol Soccer X, Eusébio, maior jogador português e contemporâneo tanto de Pelé quanto Garrincha, declarou abertamente que considerava Garrincha o melhor jogador de todos os tempos. Garrincha foi considerado o mais habilidoso jogador que já existiu em todos os tempos, pois sua capacidade de driblar e envolver seus adversários era impressionante. Pelo Brasil, perdeu apenas uma das 61 partidas que fez com camisa da seleção. Em 1998, foi escolhido para a seleção de todos os tempos da FIFA, em eleição que contou com votos de jornalistas do mundo inteiro. A força do seu carisma ficou marcada rapidamente nas palavras do poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, numa crônica publicada no Jornal do Brasil, no dia 21 de janeiro de 1983, um dia após a morte do genial Garrincha. Se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é sobretudo irônico, farsante, e Garrincha foi um de seus delegados incumbidos de zombar de tudo e de todos os estádios. Mas,
como é também um Deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou o país inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam e não há outra Garrincha disponível. Precisa-se de um novo que nos alimente do sonho. Os números de Garrincha. No Botafogo foram 614 partidas, 245 gols marcados. Partida de estreia foi no Botafogo de 6-3 no Bom Sucesso no dia 19 de julho de 1953. O primeiro gol foi na partida do Botafogo de 6-3 no Bom Sucesso, também em 19 de julho de 53. Uma partida, Botafogo 2-1 em cima da Portuguesa no Rio de Janeiro no dia 16 de setembro de 1965. A sua última partida. O último gol foi no Botafogo, 1-0 em cima do Flamengo no dia 22 de agosto de 65. No Corinthians foram 13 partidas, 2 gols marcados. A partida de estreia, o Corinthians perdeu de 3-0 para o Vasco no dia 2 de março de 66. O primeiro gol no Corinthians foi 3-2 em cima do Cruzeiro, o Timão ganhou no dia 13 de março de 66. A sua última partida no Corinthians foi no dia 9 de outubro de 66, onde o Corinthians bateu o Santos por 3-2. O último gol foi no clássico contra o São Paulo, no dia 19 de março de 1966. No Atlético Júnior foram uma partida, nenhum gol marcado, e a única partida foi o Júnior perdeu para o Santa Fé por 3-2 no dia 20 de agosto de 68. Foi uma passagem muito breve pelo clube. No Flamengo foram 15 partidas, 4 gols marcados, e a estreia dele foi no dia 30 de novembro de 68, onde o Flamengo perdeu o clássico para o Vasco por 2-0. O primeiro gol foi no dia 19 de janeiro de 69. O Flamengo empatou com o América 2-2. A última partida foi no dia 14 de dezembro de 69. O Flamengo bateu o Campo Grande por 1-0. O seu último gol foi no dia 9 de fevereiro de 69, onde o Flamengo bateu o ABC por 2-1. No Hamburgo foi uma partida, nenhum gol marcado. A partida de estreia foi no dia 2 de julho de 69, onde o Inter goleou no Hamburgo por 3-1. Já o Olaria foram 10 partidas, 1 gol marcado. No dia 23 de fevereiro de 1972, foi a partida de estreia, onde o Olaria empatou com o Flamengo 1-1. Depois, a sua última partida foi em 7 de setembro de 1972, onde o Olaria foi goleado pelo Caldense por 5-1. O único gol do Olaria, o único gol da partida do jogador foi contra o Comercial. O Olaria empatou 2-2 com o Comercial no dia 23 de março de 1972. Agora, pela seleção brasileira foram 60 partidas, 17 gols marcados. A sua partida de estreia no Brasil foi contra o Chile, onde a seleção brasileira empatou 1-1 em 18 de setembro de 1955. O primeiro gol foi do Brasil em cima do Corinthians, no jogo amistoso 5-0, em 28 de maio de 58. Garrincha marcou 2 gols na partida. A sua última partida foi no dia 15 de julho de 1966, onde o Brasil perdeu para a Hungria por 3-1. O seu último gol foi no Brasil e Bulgária. O Brasil goleou 2-0 a Bulgária no dia 12 de julho de 66, na Copa do Mundo daquele ano. Ele foi considerado um dos grandes jogadores do basquetebol brasileiro. Marcou época, fez história, um grande ídolo do esporte brasileiro e que levou o nome do nosso país ao topo do basquete. Vamos falar sobre Oscar Schmidt, a sua história, aqui no Acervo Esportivo. Fique ligado! Oscar Daniel Bezerra Schmidt
É um ex-jogador brasileiro de basquetebol considerado um dos maiores jogadores de basquetebol de todos os tempos, apesar de nunca ter atuado na NBA. Com 2,5 metros de altura, Oscar é o recordista mundial de pontuação do basquetebol com 49.737 pontos. Este recorde é extraoficial, pois não havia súmulas de todos os jogos de Oscar do Brasil. Seu rendimento em equipes como Sírio e Palmeiras foram calculados através de estudos do jogador com seu biógrafo, o jornalista e escritor Odir Cunha, autor do livro Oscar Schmidt, a história do maior ídolo do basquetebol brasileiro, lançado em 1996. Seu número da sorte é o 14, tanto que usou em 1987, porém em 1990 na FIBA usou o número 6. Oscar foi nomeado um dos 50 maiores jogadores de basquete da FIBA em 1991. Em agosto de 2010, ele foi incluído no Hall da Fama da FIBA, em reconhecimento ao que jogou em competições internacionais. Em 8 de setembro de 2013, Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama de Basquete, nos Estados Unidos, Basketball Hall of Fame. Tentou sua carreira política através do antigo Partido Progressista Brasileiro, o PPB, atual Partido Progressista, PP, se candidatando a senador pelo estado de São Paulo em 1998, perdendo para o então senador Eduardo Suplicy do PT, encerrando sua curta passagem pela política. Oscar atualmente se dedica à condução do recém-criado Campeonato Novo Basquete Brasil, em contraposição ao campeonato organizado pela CBB e também partida do programa esportivo Esporte Fantástico da Rede Record de televisão. Seu primeiro treinador foi Laurindo Miura, que desenvolveu um trabalho especial de coordenação para ele. Esse trabalho serviu de base para seus arremessos. Ele foi selecionado pelo New Jersey Nets na sexta rodada do draft da NBA de 1984 e teve várias outras oportunidades de jogar na NBA, mas recusou a todas, a fim de manter seu status de amador e continuar a jogar na seleção brasileira. Até 1989, os jogadores da NBA não foram autorizados a jogar por seleções nacionais. No dia 27 de outubro de 2001, partida entre Flamengo e Fluminense válida pelo Campeonato Carioca, Oscar superou a marca de 46.725 pontos de Kareem Abdul-Jabbar e se tornou o maior cestinha da história do basquetebol. Ele terminaria a carreira de jogador com 49.737 pontos. Este recorde de maior cestinha de basquete ainda lhe pertence. Os clubes em que atuou foram o Palmeiras, São Paulo, Sírio, São Paulo, Juve Caserta da Itália, Pavia da Itália, Fórum do Valladolid da Espanha, Corinthians, Bandeirantes e Barueri de São Paulo, Flamengo do Rio de Janeiro. Seleção brasileira. Pela seleção brasileira, Oscar participou de 3 campeonatos mundiais e é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira em campeonatos mundiais. 33 apenas atrás de Ubiratã, com 34. Sua maior conquista com a camisa verde e amarela foi a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987. Oscar liderou um dos maiores feitos da história do basquetebol mundial. A data de 23 de agosto de 87 foi o dia histórico que a equipe masculina de basquete do Brasil venceu o poderoso time norte-americano, representado por jogadores universitários da época. Os favoritos, os donos da casa, por 120-115, na final do 10º Jogos Pan-Americanos de 87. Foi uma virada espetacular e a primeira e única vez, até então, que os Estados Unidos perderam em casa. O palco era a Marquette Square Arena, Indianápolis. De um lado a equipe brasileira, do outro os norte-americanos. Os Estados Unidos já tinham toda a festa preparada para seu time. No elenco destacavam-se jogadores que mais tarde se tornaram grandes astros da NBA, como David Robinson, Rex Templeman, Dan Majerle e Danny Manning. A seleção de Tio Sam já atropela o Porto Rico nas semifinais, impondo uma vantagem final nos 5 pontos. Para os brasileiros, a classificação havia sido contra o México em um placar de 137-116. A seleção brasileira não assustava muito o técnico Danny Crum. A única tática necessária para garantir o ouro, segundo ele, era uma defesa forte em cima de Oscar e Martel, que, segundo o técnico, tinha uma decisão muito grande nos arremessos. No fim do primeiro tempo, o Brasil perdia por 14 pontos, sendo que chegou a ficar em desvantagem, de 20 pontos no decorrer do período. A equipe, formada por Gerson, Oscar,
Israel, Marcel e Guerrinha, que substituiu o amador Mauri, vítima de contusão, voltou com muita determinação e com um ataque extremamente preciso, sobretudo nas bolas de 3 pontos, que foram a chave para a virada do Brasil. Os reis do basquete não conseguiam entender o que estava acontecendo, nem mesmo sua fiel torcida que calava-se a cada cesta de Oscar e Marcel. Final do jogo, a cena do banco norte-americano cabisbaixo era constantemente vista, com a euforia de Oscar, deitada no chão, gritando e chorando. Essa era a maior conquista do esporte nacional desde a Copa do Mundo de 70. Seus títulos: Jogos Pan-Americanos de 1987, pelos clubes, Campeonatos Mundiais Interclubes pelo Sírio em 1979, Campeonato Sul-Americano de Clubes também pelo Sírio em 79, Campeonato Brasileiro 3 pelo Palmeiras em 77, pelo Sírio em 79, pelo Corinthians e Al Rey em 1996, Campeonato Paulista pelo Sírio em 78 e 79, Palmeiras 74 e Mackenzie 98, Campeonato Carioca 2 e Flamengo 1999 e 2002, e Copa da Itália, Caserta em 1988. Recordes: maior pontuador de todos os tempos, com 49.737 pontos. Jogador de basquete com mais participações em Olimpíadas, 5 empatado com o porto-riquenho Teófilo Cruz e com o australiano Andrew Gracie. Mais pontos das Olimpíadas, 1.093. Maior média de pontos por jogos em edição de Olimpíadas, 49,3 pontos por jogo. Mais vezes cestinha em Olimpíadas, mais cestas de 3 pontos, 2 pontos e lances livres em Olimpíadas. Segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira em campeonatos mundiais, 33, atrás apenas de Ubiratã, com 34. Mais pontos por jogo em Olimpíadas, 55 com a Espanha em 98. Segundo jogador com mais pontos por um jogo no Campeonato Nacional de Clubes, 57 jogando pelo Flamengo, superando por Marcelinho Machado, que fez 63 pontos. Maior cestinha da seleção brasileira com 7.693 pontos. Honrarias, inclusão no Hall da Fama da FIBA. Hall da Fama de Springfield fez uma publicação citando os 100 maiores jogadores da história, e nesse livro constam somente 5 jogadores não americanos. Oscar é um deles. 4 camisetas aposentadas na carreira de 18 de Caserta, Itália, 11 de Pavia, na Itália, 14 da Unidade Brasília e do Flamengo no Rio de Janeiro. Em sua vida pessoal, filho de um pai militar de ascendência alemã, Oscar nasceu no Rio Grande do Norte, para onde seu pai havia sido transferido. Sua mãe é potiguara do município de Parelheiras, em 1970. Sua família mudou-se para Brasília, onde nasceu seu irmão Tadeu Schmidt. Oscar é casado com Maria Cristina Vitória desde 1981, com quem tem 2 filhos, Felipe, nascido em 86, e Stephanie, nascida em 1989. Seu sobrinho Bruno Schmidt é jogador de vôlei de praia. Desde 2011, Oscar luta contra o câncer no cérebro. Em 2014, Oscar foi internado com uma arritmia cardíaca. E o Acervo Esportivo termina agora. Para maiores informações, acesse o nosso site na Memory News, o nosso blog, memoryavance.blogspot.com.br. Temos o nosso Facebook, Memory News, que você acessa. Se você ainda não curtiu a nossa página, venha conhecer, venha curtir, com muita informação, prestação de serviço e as principais notícias do Brasil e do mundo. Você acompanha na Memory News. Acesse o nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É muito importante para nós. Sempre com notícias atualizadas e com os melhores vídeos para você. Tem esporte em ação, tem arquivo histórico, tem transmissões esportivas realizadas aqui na Memory News. Grande abraço a todos, uma ótima semana, ótimo sábado e ótimo domingo também. Fiquem com Deus. E não se esqueçam, tem também o SoundCloud da Memory News. Você acessa o SoundCloud, soundcloud.com.br, digita o meu nome ou Memory News e você acessa os nossos arquivos de áudio. Obrigado a todos e até a próxima.
Memory News, compartilhando a informação com você, também do esporte. Abraço. Começando agora, Acervo Esportivo. Momentos que marcaram época do esporte brasileiro. Você acompanha aqui na Memory News.